Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Guarde o seu coração, não deixe que a distração roube nada daquilo que Deus tem para semear no seu espírito nessa manhã. Existem vários níveis de revelação, segundo o judaísmo. Basicamente, eles falam de 4 níveis de revelação, e eu quero falar rapidamente sobre esses 4 níveis. O primeiro nível de revelação é o nível literal, é o chamado 2 mais 2 é igual a 4. Qualquer pessoa que tenha um conhecimento mínimo e básico consegue discernir o que Deus quer falar através do primeiro nível de revelação. O segundo nível de revelação, os judeus já vão dizer que a pessoa precisa ter uma certa iniciação na lei, uma iniciação na Torá, para poder entender aquilo que as pessoas estão falando, aquilo que Deus está falando através da sua palavra e que as pessoas comunicam através da palavra. O terceiro nível já é um nível mais intenso. O judaísmo vai dizer que as pessoas elas precisam ter um conhecimento profundo da Torá, e alguns rabinos, inclusive, vão dizer que o terceiro nível só é acessado pelos mestres da lei. E existe o quarto nível, que não vem por conta de um esforço humano, mas vem por conta de uma entrega de Deus, não apenas na nossa mente, mas também no nosso coração e no nosso espírito. É isso que nós chamamos de revelação. Não é um argumento bem falado, não é uma palavra bem pregada, mas um entendimento mais profundo do que qualquer entendimento humano consiga alcançar. Quando, por exemplo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, isso não está baseado num argumento, isso não está baseado numa mera pregação, mas isso está baseado numa profunda revelação. Eu posso não saber a Bíblia inteira, você pode não saber a Bíblia inteira, você pode não ter vivido na igreja a sua vida inteira, você pode ter pecado sua vida inteira, mas no momento que Deus te salva, surge uma convicção no seu espírito, e é desse nível de revelação que nós vamos falar nessa manhã. Deus não quer apenas plantar uma nova ideia no seu coração, Ele quer te fazer entender coisas profundas que vão transformar a sua vida. Nós lemos sobre o amor do Senhor e eu quero introduzir um tema muito especial nessa manhã, e eu quero lhes falar acerca de guerra. A Guerra Fria foi uma das guerras mais interessantes na história da humanidade. A Guerra Fria tinha esse nome. Eu lembro que quando eu era criança, a primeira vez que eu fui estudar a Guerra Fria, eu achava que era uma guerra que foi feita dentro de um freezer, dentro de um congelador, e quando depois eu achei que eu tinha descoberto a pólvora, eu achava que era alguma guerra que tinha a ver com a Antártida ou com o Polo Norte, porque Guerra Fria tem a ver com gelo, tem a ver com frio, tem a ver com temperatura baixa. Mas na verdade esse nome, Guerra Fria, ele tem a ver com uma guerra realizada por 2 grandes países. Essa guerra surgiu no final da Segunda Guerra Mundial, se estendeu até a queda do Muro de Berlim em 1991. De um lado havia os Estados Unidos, do outro lado havia a União Soviética. Esses 2 grandes países detinham o polo social, político e cultural do mundo, e eles disputavam a unanimidade desse polo. De um lado, os Estados Unidos avançava em sua ciência, em sua tecnologia. Do outro lado, a União Soviética também avançava em sua ciência e sua tecnologia. De um lado, os Estados Unidos atacava com palavras a União Soviética e até ameaçava a União Soviética, mas jamais atacou de verdade. Do outro lado, da mesma forma, a União Soviética ameaçava os Estados Unidos, mas nunca chegou a lançar um míssil, uma bala, nunca chegou a se declarar uma guerra bélica propriamente dita. Mas a guerra sempre esteve lá. Apesar de nunca Estados Unidos e Rússia terem entrado em conflito, por diversas vezes o mundo teve medo desse conflito acontecer. E por muitas vezes a Terceira Guerra Mundial esteve à beira de acontecer, e todos nós sabemos que dificilmente depois de uma Terceira Guerra Mundial vai sobrar muita coisa da humanidade. Afinal de contas, os países poderosos já detêm um armamento nuclear, e se esse armamento for utilizado, bye bye, tchau, tchau, só na glória para me ver de novo. Mas apesar de tudo isso, apesar dos Estados Unidos nunca terem invadido a Rússia nunca ter invadido os Estados Unidos,
A guerra ocorreu no campo cultural, no campo político, no campo econômico, no campo tecnológico e no campo científico. A guerra sempre esteve lá. A grande verdade é que nas nossas vidas, a nossa rotina se parece muito com a Guerra Fria. Nós estamos aqui, eu creio que você chegou aqui depois de ter acordado, tomado banho, botado um perfume, se não fez isso, aleluia, oremos, né? Escovou o dente, você está aqui bonito, com uma boa roupa, num bom lugar, um bom ambiente, com uma boa banda que ministrou. O Senhor Deus está aqui, nós estamos num lugar bastante confortável, mas uma guerra permanece acontecendo. Não importa se a sua vida não está no desastre total, uma guerra permanece acontecendo. No mundo espiritual, a nossa vida se parece muito com uma guerra fria. Afinal de contas, existem dois lados. Existe o reino das trevas que quer nos destruir, e existe o reino de Deus que quer fazer conhecida a sua glória em nossos corações. O grande problema na Guerra Fria é que os países mais fracos, e aqui eu coloco inclusive o Brasil, eram países que nada poderiam fazer caso os Estados Unidos e a Rússia e a União Soviética, entrassem num conflito. A esses países restava torcer pela paz. A esses países restava ficar medindo se a guerra estava próxima ou não. Muitas vezes parece que nós estamos como esses países. Nós olhamos para o mundo espiritual e parece que nós não podemos fazer nada além de torcer. Mas eu quero lhes dizer que na guerra espiritual não existe condição de neutralidade. Se na Guerra Fria alguns países poderiam continuar neutros frente à influência dos Estados Unidos e frente à influência da União Soviética, no mundo espiritual não existe neutralidade. Há uma figura muito engraçada e simples de um rapaz que estava em cima do muro e de um lado havia um anjinho e do outro lado havia um diabinho. Imagine agora um anjinho com auréola de um lado e o diabinho com 2 chifres do outro. E o anjo estava de um lado falando para esse rapaz que estava em cima do muro: venha para o meu lado, venha para o meu lado, venha para o meu lado. E o diabo calado. E o anjinho está lá: venha para o meu lado, venha para o meu lado. E o diabo calado. Aí o cara que estava em cima do muro se invocou. Ele perguntou para o diabo assim: vem cá, você não vai querer me convencer a ir para o seu lado, não? E o diabo falou assim: não tem problema, o muro já é meu. Se você se considera alguém neutro, alguém que não quer interferir na guerra, provavelmente você já está num lado da guerra e talvez esse lado não seja o lado que você queira estar. Apesar de não parecer, nós estamos numa guerra. Apesar de tudo estar calmo, apesar de nós estarmos aqui numa manhã adorando ao Senhor, nós estamos numa guerra. E esses dois lados possuem um objetivo. Se os Estados Unidos e a Rússia queriam conquistar países e influenciá-los, esses dois lados, o reino das trevas e o reino da luz, querem conquistar o nosso coração e nos influenciar. Mas para você não ficar perdido nessa guerra, eu quero lhe lançar alguns medidores para você entender e perceber qual o lado está vencendo a guerra no seu coração. E por isso nós lemos João capítulo 14, versículo 21, porque de todas as coisas que você pode conquistar em alguém, a mais importante delas é o amor. De todas as coisas que você pode ter de uma pessoa, a mais importante delas é o amor. Perceba que a Bíblia, ela é um livro feito de diversos rituais e diversos sacrifícios. Você olha o Velho Testamento e tem sacrifício de tudo quanto é tipo. Tem sacrifício de diversos tipos de animais, para diversos tipos de ocasiões. Mas o nosso Deus fala: eu não quero sacrifícios, eu quero o seu amor. Você sacrificar sem amor é semelhante a uma figura que eu tenho certeza que ninguém gostaria. Imagine que você está em casa e você encomenda uma mercadoria no Mercado Livre. Quem já fez isso aqui? Aí a gente está apertado, né? Aleluia, glória a Deus. Aí a gente não bota no Sedex, não bota no Express, a gente vai no correio normal, confiando que a coisa vai dar certo. Aí está lá, chega em 7 dias. Chega o 7º dia, nada. Está lá, a oferta saiu do destinatário. Passa 5 dias saindo do destinatário e o negócio não chega. Não é assim ou não é? É assim. Então está lá. De repente, depois de muito atraso, imagine que essa mercadoria, ela chega na sua casa. Você comprou, você teve a expectativa de receber, demorou para chegar, finalmente chegou, e quando você abre a embalagem está vazia.
Adiantou alguma coisa? Sim ou não? Adiantou alguma coisa? Estar frequentando a casa de Deus, de oferecer sacrifícios a Deus, viver uma vida religiosa diante de Deus, mas não entregar o seu amor a Deus, é semelhante a um carteiro que entrega uma embalagem vazia. Quando Deus diz, não quero sacrifícios, eu quero o seu amor, Deus não está condenando sacrifícios, mas Ele está dizendo, sacrifício é uma embalagem, o amor é o que eu quero dentro dessa embalagem. E se nós não amarmos a Deus de todo o nosso coração, de nada vale uma embalagem vazia que chega no céu e vai voltar. Da mesma forma que nós mandaríamos o carteiro voltar com a nossa mercadoria, Deus muitas vezes nos manda voltar. Coloca algo dentro da embalagem e me entrega algo de valor. Deus quer o teu coração e Deus quer o teu amor com toda a sua profundidade. Aquele que ama o Senhor obedece aos mandamentos de Deus. Eu acredito que poucas pessoas conseguem definir o que é amor, talvez nenhuma delas. Eu acredito também que é muito difícil mensurar o amor de alguém. Eu consigo mensurar paixão. Paixão é fácil mensurar. Principalmente paixão de homem. Homem, quando apaixona, é homem abestalhado. Viu? É bicho besta homem quando apaixona. Você consegue mensurar logo. O cara fica viajando na maionese. Mulher também não é difícil, não. Mas amor de verdade é difícil mensurar. Porque amor fala de essência. Amor fala da profundidade da nossa motivação. E a grande verdade é que quem detém o seu amor está vencendo a guerra no seu coração. Amados, só existe um mandamento na Bíblia. Amai a Deus sobre todas as coisas. Todos os atos de obediência diante do Senhor são manifestações desse mandamento. Você pode amar a Deus através da sua pureza, você pode amar a Deus através da sua bondade, você pode amar a Deus através da sua justiça, mas só existe um mandamento. O dono do seu amor é o dono da sua vida. E quem detém o seu amor está vencendo a guerra no seu coração. Mas eu quero te dizer algo, embora a guerra pareça fria, ela é muito ferrenha, porque não existe nada mais importante do que o amor de alguém. Mas perceba que a Bíblia nos traz medidores. Apesar de ser muito difícil para nós mensurarmos o amor de alguém, a Bíblia deixa clara, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. A obediência, ela é uma evidência prática do amor. Fala para quem está do seu lado, belisca quem está do seu lado aí para acordar, que não tomou café, e fala assim, obediência é uma evidência do amor, é uma prova do amor. Obedecer a Deus é muito mais do que ouvi-lo. No Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 27, está escrito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Para nós sermos caracterizados como ovelha do Senhor, não nos basta ouvir a voz do bom pastor, nós precisamos também obedecê-lo. Sabe, a palavra ouvir, no original, no hebraico, ela se fala shema. Olha para o seu irmão, uma palavra linda para você botar no seu filho, gente. Shema. Fala para a pessoa que está ao seu lado, shema. Não, fala forte, sério, forte. Shema. Nome bom para o seu filho, doutor. A menina, a princesa, Shema. Aí quando você quiser reclamar com Shema, você fala Shema, Shema. Ouvir. Não consigo não rir quando olho para ti. Shema, ouvir significa shemar no hebraico. Obedecer também é escrito com shema. No hebraico, no original, ouvir e obedecer estão escritos da mesma forma. Isso significa que não faz sentido ouvir a Deus e não obedecê-lo. Alguém que ouve a Deus e não obedece a Deus é alguém semelhante a uma pessoa tola que vai no hospital, está doente, fala com o doutor, é diagnosticado, pega a receita do remédio, vai para casa e guarda. Aí a vida vai de mal a pior, a doença piora. O que é que ela faz? Ela reclama, também aquele médico ruim, mas o médico passou a receita. Se você não usa a receita, se você não segue a orientação do médico, é o mesmo que não ter ido. Queridos,
Não adianta nós ouvirmos ao Senhor se o nosso coração não estiver disposto a caminhar na direção dEle. A obediência revela o nosso nível de amor ao Senhor. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu gostava de um jogo chamado Championship Manager. Tem alguém aqui que jogava Championship Manager? Ó, o Betinho aí, o pessoal aqui da frente. A galera da massa. Hoje o jogo é Futebol Manager, mudou de nome. Jogava também, irmão? Não? Jogava? Rapaz, era um jogo bom. O jogo era o seguinte, você era treinador de um time. Aqueles caras que não jogam bem quer ser treinador, né? Você é treinador de um time. Eu descobri esse jogo, fiquei maluco. Fiquei viciado nesse jogo. E esse jogo, eu baixei pirata, viu? Na época, pré-adolescente, baixei pirata. E aí tinha que ficar baixando pacote para atualizar. Pesava o computador. Mais do que pesar o computador, adolescente doido para jogar, ele baixa de qualquer site. Pirata ou não? Fala a Deus, Daniel. Ele baixa de qualquer site. E todas as vezes que eu baixava um pacote novo, uma atualização nova de jogadores, dos elencos, dos treinadores, dos cenários do jogo, aí aparecia o alerta do antivírus. Este arquivo está infectado. Mas a minha vontade de jogar era tão grande, que eu desprezava o aviso do antivírus e eu instalava o arquivo no meu computador. E o computador começava a ficar pesado, começava a ficar lento. O que eu fazia? Eu começava a excluir tudo, menos o jogo. Excluía foto, excluía vídeo, excluía qualquer tipo de arquivo que você imaginar, menos o jogo. E aí tinha aquela coisa, né? Eu fui da época do disquete, meu irmão. Então, olha o varão ali, ele falando, fez assim, ó, fala Deus, é verdade. Ele foi também. Então, na época, era muito pouco espaço no computador. Tinha que excluir tudo para poder jogar esse jogo. Eu recebia, todas as vezes que eu baixava um arquivo pirata, recebia o aviso do antivírus. Esse arquivo está infectado. Mas a vontade de jogar era tão grande, que eu desprezava o aviso da infecção, e lá estava novamente o meu computador completamente lento e completamente carregado. Não de arquivos, mas de vírus que estavam infectando ele. Amados, na nossa vida espiritual não é muito diferente. Muitas vezes nós tomamos decisões e nós trazemos coisas para a nossa vida que estão infectadas. E o Espírito de Deus está dizendo, esse arquivo que você está fazendo download na sua vida está infectado. Mas muitas vezes a nossa vontade de desfrutar de um prazer é muito maior do que a vontade de obedecer. O que acontece é que assim como o computador, a nossa vida começa a ficar carregada, carregada e carregada. E muitas vezes o que é que o pecado faz? Ele te vicia. E quando você se vicia no pecado, você começa a tirar arquivos necessários da sua vida para dar mais espaço para o pecado. E não importa o aviso que o antivírus dá, você continua se infectando com o vírus do pecado no seu coração. Quem está ganhando a guerra? Deixe Deus falar no seu coração. O seu nível de obediência vai dizer quem está ganhando a guerra. Sabe, seria muito mais fácil se os dois países se confrontassem, um destruísse o outro, nós saberíamos claramente quem estava ganhando a guerra. Mas, amados, no fundo do nosso coração, não precisa as pessoas saberem, no fundo do seu coração, você sabe quem está ganhando a guerra na sua mente. Quando a Bíblia diz, amai ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, Deus está mostrando territórios, e nós precisamos discernir quem está dominando os territórios do nosso coração. Eu tenho um gato lá em casa, esse gato é famoso nos meus stories no Instagram. Só posto stories dormindo. Certa vez uma pessoa respondeu lá os stories, né, Lula? Vem cá, seu gato está morto? Por quê? Porque só tem stories dormindo. O gato fica dormindo. Eu vou contar a história desse gato e você vai entender. Eu preciso contar essa história. Esse gato, ele surgiu lá no condomínio. Era pequeno, filhote, eu saí para a rua, de repente tem um gato lá, filhote. Tinha uma moça no nosso prédio que cuidava desse gato. Então o gato, desde filhotinho, cresceu sempre lá na área comum do condomínio, na parte de baixo. Essa moça que cuidava do gato se mudou. E aí o gato ficou a ver navios. Qual não foi a surpresa desse gato subir alguns andares, entrar na nossa casa, começar a miar até a gente dar comida. E gato tem uma técnica. Ele começa a miar como se ele estivesse morrendo quando ele está com fome. E ele convence você que se você não der comida para ele em 5 minutos, ele vai morrer ali na hora. Mas se você der a comida a primeira vez, já foi, né?
Os donos de Jack sabem muito bem o que é isso, é uma prova. E aí o gato se acostumou lá em casa. Por que eu estou te contando isso? Para você entender que o gato, ele às vezes fica dentro de casa, às vezes fica fora. Então a gente se afeiçoou tanto ao gato, que em determinados momentos, quando todo mundo sai de casa, o último a sair de casa deixa a porta encostada. Que é para o gato entrar e comer quando ele quiser, comer e tomar água quando ele quiser. Então ele entra e sai o tempo todo. Qual não é a nossa surpresa? Quando certa vez não tinha ninguém em casa, de repente vem subindo o gato, com a cobra na boca. Ele faturou a cobra, aí não estava tão morta assim, né? E aí de repente vem o gato com a cobra na boca. Para nossa sorte, a nossa vizinha viu na hora, e aí espantou o gato, tirou a cobra, depois nos contou esse episódio. Olha, não deixa a porta aberta mais não, porque o gato estava subindo aí, aconteceu isso. Queridos, eu quero dizer uma coisa. Muitas vezes, existem situações em nossa vida, onde coisas inocentes têm acesso à nossa intimidade, onde coisas que consideramos inocentes têm acesso à nossa porta, têm acesso à nossa casa espiritual, mas essas coisas inocentes podem carregar coisas perigosas. E muitas vezes o nosso nível de obediência que vai nos livrar de nós morrermos. O gato é do mal? Não. A cobra é do mal também? Não, gente. Apesar de que tem gente que fala que... Mas nós precisamos discernir quem tem acesso ao nosso interior. Nosso interior nós temos muitas vozes, mas você sempre vai seguir a voz de quem você mais ama. No nosso interior, muitas pessoas podem falar, mas nós sempre vamos seguir a opinião de quem nós mais amamos. Ouça uma coisa, existem dois tipos de palavras que você pode receber. Você pode receber uma opinião simples, ou você pode receber um conselho. Opinião qualquer pessoa pode dar. Eu sou livre para dar uma opinião sobre qualquer assunto, independente de eu ser expert nesse assunto ou não. Então, a opinião pode ser relevante ou não. Conselho é algo que só algumas pessoas estão habilitadas a dar. Basicamente, dois tipos de pessoas. Ou quem te ama, ou quem é expert no assunto. Vem comigo? Opinião, qualquer um pode dar. Conselho, só quem te ama ou quem é expert no assunto. Eu quero te dizer algo. Muitas vezes, nós estamos nos guiando por opiniões diversas, sem ter critério algum. Mas existe alguém que nos ama e nos conhece mais do que tudo, Jesus Cristo de Nazaré. E quando nós seguimos o conselho do Senhor em obediência, nós estamos seguindo o melhor caminho. A nossa vida, ela se parece com um voo. Quando você entra num avião, você não sabe pilotar esse avião, mas você confia que tem alguém no controle desse avião que sabe pilotá-lo. Certa vez eu estava num voo e eu nunca passei por turbulência grave no ar, essa turbulência leve. Mas certa vez eu estava num voo e quando o avião foi pousar no aeroporto, ele deu uma sambadinha com a rodinha. O piloto fez alguma coisa lá, ele deu uma sambadinha e meu coração foi a mil. Do meu lado, umas 3 senhoras já desmaiaram na hora. Jesus Cristo de Nazaré. Amados, uma hora boa para fazer apelo é nessa hora do voo. Não tem ateu nessa hora. Quase que eu levanto e ministro o apelo na hora. Quem quer se converter, vem aqui agora, em nome de Jesus. Poltrona 17. Você vê a fé brotar na hora. Agora imagine comigo. Olha a nossa tolice. Imagine comigo. Você está num avião, o avião entra em turbulência. Aí o incauto, ele vai para a cabine do piloto, ele empurra o piloto e fala assim, você não sabe pilotar não, me dê o avião que eu vou pilotar. O que é que vai acontecer com esse avião, gente? Vai o quê? Muitas vezes, quando na nossa vida acontece uma pequena turbulência, a gente já quer tirar ela do controle de Deus e tomar atitude. E muitas vezes a gente acha que a solução diz assim, a igreja não está funcionando não. A palavra não está funcionando não. Ser crente não está funcionando não. E a gente quer assumir o controle do avião, não sabendo que existe alguém que está no controle, que é muito mais habilitado do que nós para conduzir a nossa vida. Você precisa guardar isso com muita força no seu coração. Amados, não tem muito rodeio para falar o que eu tenho para falar hoje. Obediência é algo muito simples, mas nem sempre é algo que nós temos coragem de fazer.
Quando a Bíblia diz em João 10, 27, que aqueles que ouvem e obedecem são as minhas ovelhas, Jesus estava sendo claro porque ouvir é algo simples, obedecer é algo que exige coragem. E muitas vezes obediência é uma questão de fé, porque nem sempre teremos todas as respostas, mas sempre poderemos confiar. Nem sempre saberemos o porquê que um avião entra em turbulência, mas sempre podemos confiar no piloto. Nem sempre saberemos por que uma guerra fica intensa em nossa vida, mas sempre podemos confiar no comando daquele que está no controle de todas as coisas. O nosso nível de obediência revela o nosso nível de amor, e o nosso amor é a única causa pela qual existe uma guerra espiritual. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é importante, cara. Se você nunca se sentiu amado na vida, se sinta amado agora. Tá, chegando, cadê Pati? Cadê Pati? Tá chegando na igreja e Pati falou: Tiago, deixaram um presente aí para você. Aí eu não acreditei, não. Falou: um presente? Opa. Deixaram um presente. Eu achei que ela estava brincando. Por quê? Porque ninguém tem costume de deixar presente para mim. Obrigado. Aí eu falei: Pati, eu não estou acostumado com isso. Aí ela veio aqui e me deu um presente que me deram. Uma coisa simples, mas muito bonita. E aí eu fiquei percebendo isso. Muitas vezes a gente acha que a guerra não é importante porque, na verdade, a gente não entende o quão nós somos importantes para Deus. Amados, nós somos a coroa da criação. Quando Deus faz toda a criação, perceba que em todo momento da criação, Deus se dirige direto ao objeto criado. Haja luz e houve luz. Haja isso e houve aquilo. Haja isso e houve aquilo. Haja isso e houve aquilo. Quando Deus cria o homem, Deus não se dirige a mais nada na criação. Deus se dirige ao homem. Quando Deus cria o homem, Deus não dá mais ordem para a criação, Deus dá ordem ao homem. A primeira coisa que Adão fez foi colocar nome em todos os animais. Deus poderia fazer isso? Mas ele fala com Adão, porque agora ele está tratando com aquele que representa toda a criação. Não há nada tão importante quanto o seu coração diante de Deus. Isso é tão importante que o preço mais caro foi pago por você. Quando o homem foi criado e Deus teve relação com o homem pecou e isso o afastou de Deus. Mas o sangue de Jesus nos reconecta. E quando nós obedecemos a Jesus e oferecemos nosso amor a Jesus, nós estamos nos reconectando novamente com Deus. Agora, de todos os níveis de amor que existe, o mais profundo, segundo a palavra, é o nível da doação. Não existe nada tão representativo para o amor quanto a doação. João capítulo 3, versículo 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que perceba que a palavra tal maneira deixa a expressão em aberto. Não existe idioma no mundo que consiga expressar o tamanho do amor de Deus por nós. Então o apóstolo João deixa em aberto, e ele diz: essa tal maneira fez Deus dar o seu Filho por nós. O amor, na sua maior e mais profunda expressão, nos faz dar. E eu penso que basicamente o amor pode nos fazer dar diversas coisas, mas eu destaco 3. Pense comigo, eu vou usar o exemplo aqui de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Está todo mundo comigo aqui? Eu acho que as mulheres vão entender isso muito mais do que os homens. Mas vamos fazer um teste básico aqui, né? Vamos imaginar que um homem de Deus, um homem crente, esteja querendo conquistar uma mulher, esteja querendo conquistar vocês, mulheres. E aí esse homem faz todas as declarações de amor. Cartinha de amor, paga um Uber, né? Paga um Uber, compra uma flor na florela, olha aí, vai lá, todo romântico. Ele fala o seguinte: eu vou te dar todo o amor do mundo. Eu vou te dar toda a fidelidade do mundo. Eu vou te dar todo o carinho do mundo. Mulheres, atenção, mas eu nunca vou te dar nenhum centavo do meu bolso. Testificou em alguém aí?
Irmão, você não sabe, eu contei essa história na igreja, teve um irmão no primeiro banco que levantou, misericórdia. Porque quem ama, provê recursos. Amados, se você ama verdadeiramente o Senhor, não há nenhuma área da sua vida que vai estar presa para o Senhor. Eu conheço muitos amores que alcançam todas as áreas da vida, mas quando chega na área financeira, trava tudo. E deixa eu abrir um asterisco aqui, só um parêntese, eu não quero fugir do tema não, mas deixa eu abrir só um parêntese aqui. O espírito do devorador não é repreendido através de oração, guarde isso. Ele não é repreendido através de oração. Tiago, o devorador está atacando minhas finanças, está isso, está aquilo. Querido, não adianta orar. Pode fazer campanha de 7 dias, de 21 dias. Pode dar 7 voltas em Jericó, sal grosso, folha de cansanção, tudo. Nós precisamos entender as armas dessa guerra. A oração é uma arma, o jejum é uma arma, mas quando a Bíblia fala que nós vamos lidar com o devorador, olha o que a Bíblia fala em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da casa do Senhor. E dentre as promessas associadas a esse ato, Deus diz, eu repreenderei o devorador, o cortador e o migrador. Portanto, nós não repreendemos o devorador em oração, ou em nome de Jesus eu repreendo o devorador, não, querido. Enquanto você não ofertar, não dizimar, isso não é repreendido da sua vida. Diversas situações do nosso coração estão travados, porque de outro modo também nós não perdoamos. E deixa eu te falar algo muito complexo e profundo da parte do céu, tá? Se você não perdoou, você precisa perdoar. E não adianta orar, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos orando aqui agora, fazendo a campanha, a corrente, pode marchar, pode dar cambalhota, pode falar em línguas, pode profetizar, pode vir 30 revelações. Tem coisas, meu irmão, que você precisa liberar o perdão no seu coração. Eu estou te falando isso porque a obediência é algo prático. Quando o profeta Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 15, ele fala a famosa frase, é melhor obedecer do que sacrificar. Aquilo era uma conversa com Saul, no qual Saul estava querendo sacrificar para compensar uma desobediência. Eu vou te contar uma história bem rápida. Saul, ele tinha, amando do Senhor, atacado um povo inimigo, e Deus foi bem claro para Saul, destrua todos os que estão nesse povo, que estão nesse território, e destrua tudo o que eles têm. Saul foi matreiro, Saul foi bandido, Saul ele matou todo mundo, e ele ficou com as posses, ele ficou com o boi, ficou com o gado, ficou com tudo que tinha de bom, e preservou a vida do rei. De repente, veio um profeta Samuel, falou Saul, e aí como é que tá? Eu já tinha falado com o profeta Samuel, e Saul fala, não Samuel, eu te obedeci em tudo. Você matou todo mundo mesmo, Saul? Não, obedeci em tudo. Peguei os bois, os cavalos aqui, que é para a gente sacrificar. E aí Samuel fala, mas Saul, Deus não falou para você pegar bolo, Deus não falou para você pegar nada que tivesse desse povo aí. Deus falou para você destruir todo mundo. O que é que Saul queria? Ele queria sacrificar para compensar uma desobediência. Amados, eu conheço pessoas que dariam $1 milhão por uma oração, se eles soubessem que aquela oração ia resolver o problema deles. Mas eles são incapazes de liberar o perdão, que muitas vezes tem mais poder do que uma oração. Eu conheço pessoas que dariam tudo para determinados homens de Deus colocarem a mão sobre as suas cabeças, mas elas são incapazes de dizer sim ou não para o que Deus quer que elas digam sim, o que Deus quer que elas digam não. Eu conheço pessoas que são capazes de acreditar em todos os tipos de profecia e revelação, e eu não sou contra isso, mas elas são incapazes de obedecer a comandos simples do Senhor. Se nós não obedecemos a Deus, o nosso amor é um mero fantoche. A obediência é uma pregação que está fora de moda. A santidade é uma pregação que está fora de moda. Mas ainda é aquilo que funciona no reino de Deus. Se nós não guardarmos o nosso coração das vãs filosofias, nós seremos seduzidos, engodados e destruídos. E Deus quer nos guardar através da obediência. Segundo exemplo aqui, fechei o parênteses. Segundo exemplo,
Mulheres, imagine que esse homem agora vai ter gente dando glória a Deus, aleluia, vai ser tudo. Eita, Senhor. Imagine. Mulheres, esse homem, ele vai te dar cartas, ele vai te dar flores, ele vai te dar declarações, ele vai dizer assim: o meu cartão de crédito ilimitado está na sua mão. Olha aí, o avivamento chegou na Lírio Bar. Eu também diria bem, tem essa não. Meu. Mas imagine que esse cara, ele vai te dar tudo, mas ele vai dizer: eu não vou passar nem um minuto da minha vida com você. Eu sei que tem gente que até fala: não é, eu supero, né? Tem gente que fala. Mas a pergunta que eu lhes faço é: alguém que lhe dá tudo, mas não quer passar tempo com você, se alguém te ama? Quando nós amamos profundamente ao Senhor, nós dedicamos o nosso tempo a Ele, queridos. E deixa eu dizer algo tão profundo quanto a obediência. A prioridade do nosso tempo revela quem governa a nossa vida. Sabe o que nós falamos sobre medir alguém que é apaixonado? O apaixonado, ele está o tempo todo falando sobre o objeto da sua paixão. O apaixonado, ele pode passar 25 horas por dia com a pessoa do lado, ele não se cansa. Porque o amor lhe faz amar. Quando nós amamos alguém de verdade, nós oferecemos o nosso recurso, nós oferecemos o nosso tempo. Eu quero te dar um último medidor aqui. Imagine agora que esse homem, ele diz: eu vou te dar o meu cartão de crédito ilimitado, eu vou passar o meu tempo com você, o tempo que você quiser que eu passe com você, eu passo. Eu saio com você para fazer compras no shopping. E se você estiver cansado de mim também, eu fico em casa sozinho. Eu fico o tempo que você quiser. Mas eu, apesar de te dar o meu cartão de crédito limitado, e te dar o meu tempo, nunca vou levantar a minha voz para orar por você. Se essa pergunta fosse numa plateia de pessoas que não têm a revelação do Senhor, não estava nem aí. Oração, que oração. Mas nós que sabemos e conhecemos a palavra de Deus, eu lhes pergunto: isso é amor? A sua vida morta de oração revela que você está perdendo a guerra. A saúde da sua vida de oração revela quem está ganhando a guerra no seu coração. Amados, o Evangelho é muito simples. E aqui eu quero terminar. Existe um autor que diz, eu não lembro agora o nome do autor, mas ele diz algo que é muito interessante. Ele fala: o Evangelho ele não é longo, ele é profundo. A Bíblia não é longa, é profunda. Jesus não é longo, Jesus é profundo. Às vezes, no nosso egoísmo, no nosso autocentrismo, nós vemos para a igreja recheados de vontade de receber uma nova revelação, de receber uma nova palavra que nos motive por mais uma semana cansativa, de receber uma nova injeção de motivação meramente humana que vai acabar no sábado e a gente precisa voltar no domingo de novo. Para alguns acaba já na segunda-feira. Mas eu quero lhes dizer que existe uma fonte inesgotável para te sustentar, que é o amor do Senhor. Eu não duvido que muitas pessoas passem por momentos muito difíceis na guerra. Eu não duvido que muitas pessoas passem por momentos de crise na guerra. Eu não duvido que muitas pessoas passem por momentos de frieza na guerra. Mas eu quero te dizer uma palavra da parte do Senhor: não te deixarei, nem te desampararei. Mas eu gostaria de coração que você sondasse dentro de você quem está ganhando a guerra: o reino dos céus ou o reino das trevas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O Senhor está nos chamando para um tempo de obediência, queridos. E quando eu digo tempo, não falo de algo momentâneo, mas eu falo de uma nova temporada dentro de nós. Eu sei que existem muitos corações que estão famintos por mais de Deus. Mas perceba que no versículo que nós ministramos no início dessa mensagem, João 14, 21, ele começa dizendo: aquele que me ama,
segue os meus mandamentos. E termina dizendo: eu me manifestarei a essa pessoa. Eu me manifestarei a ele. Amados, o segredo da revelação do Senhor na nossa vida é nós obedecermos a Deus. A obediência, ela não deixa de ser desafiadora em nenhum momento. Muitas vezes obedecer se torna até difícil frente à força da tentação. Eu não quero questionar a força disso dentro de você. Mas eu quero te dizer que no Evangelho não existem atalhos, só há um caminho, que é Jesus. No Evangelho não existe um sistema de sacrifícios que compense a desobediência. No Evangelho não existe um sistema de sacrifícios que compense a ausência do amor. O Senhor Deus está querendo nos reconectar de volta a Ele com um profundo senso de amor e um senso de urgência na obediência. Feche os seus olhos nesse momento. Comece a sondar no seu coração as áreas da sua vida que precisam ser ajustadas. Eu quero te passar uma visão nesse momento e eu quero que você ore em cima dessa visão. Imagine uma casa que tem a porta trancada, que tem as janelas fechadas, mas que a fresta da chaminé está aberta. Para o ladrão não faz diferença se a porta está trancada, se a janela está fechada, se existe uma outra opção dele entrar. Talvez algumas áreas da sua vida estejam ok, mas outras áreas careçam de um retorno à obediência. Nós ocidentais costumamos dividir a nossa vida em diversas áreas: vida sentimental, vida financeira, vida familiar, e a gente vai dando check down. Essa área está ok, essa área está ok, essa área está ok. Deixa eu te dizer algo, queridos, nós somos totalmente espirituais. Todas as áreas da sua vida são espirituais. Uma vez que um bandido entra por uma chaminé, ele tem acesso a toda a casa. O que o Senhor está nos clamando para o seu povo nessa manhã, o que o Senhor está clamando para o seu povo nessa manhã, é um senso de obediência total e completa. E ainda mais, um senso de obediência urgente diante dEle. Todas as vezes que um espírito de arrependimento vem sobre uma pessoa, sobre ela também vem um senso de urgência. Senhor Deus, nós oramos nessa manhã, Pai, e nós te apresentamos as áreas da nossa vida que precisam ser ajustadas, áreas da nossa vida em que estamos perdendo batalhas para o inimigo, áreas que não estão ajustadas no seu amor, e a prova disso é que nós não estamos te obedecendo como deveríamos. Sim, Senhor, eu sei que muitas vezes nós, como teu povo, te ouvimos quando vimos a igreja e ouvimos uma pregação. Nós, como teu povo, te ouvimos quando lemos a palavra de Deus. Mas, Pai, nós queremos não apenas ouvir e também obedecer. Que o Shema seja completo em nossas vidas. Nós não queremos ser derrotados em batalhas em nossos corações, Deus. Nós pedimos, Pai, a tua intervenção sobre nós nesse momento, porque nós queremos estar debaixo da proteção do bom pastor. O bom pastor que não deixa nenhuma ovelha se perder, debaixo da proteção do sangue do Cristo que quer se revelar ao seu povo, debaixo da graça do livramento, entregando o controle da nossa vida em suas mãos. E nós confiamos em Ti, Pai, e te clamamos assim como o rei Davi clamou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Meu Deus, talvez algumas pessoas aqui, Pai, já tiveram um espírito reto, mas esse espírito está cansado, esse espírito está desajustado. Vem renovando agora, Deus. Vem renovando a retidão do espírito, vem renovando a pureza do caráter, vem renovando um compromisso profundo de uma aliança contigo. Comece a orar agora pelas áreas que você conhece no seu coração, aquilo que só você sabe, aquilo que você não abre para homens, aquilo que você não abre para multidões, mas que você sabe que existe uma necessidade de ajuste da parte do Senhor. O primeiro traço de arrependimento é a confissão. Confesse ao Senhor. Deus não quer explicações, Deus não quer desculpas, Deus quer reconhecimento. Fala para Ele: essa área da minha vida, Senhor, está errada. Se você não tem forças, fala para Ele nesse momento: Senhor, eu não tenho forças. Senhor, eu não tenho forças. Eu tenho amado mais o pecado do que a sua palavra. Em tais e tais áreas eu tenho perdido a guerra. Eu tenho certeza, amados,
que o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Permaneça com seus olhos fechados. Nós já vamos terminar aqui. Mas eu não posso encerrar essa manhã sem fazer um apelo a você que precisa fazer uma aliança com Cristo. O mundo espiritual não funciona à base de contratos, funciona à base de aliança. Contratos nós assinamos de caneta, aliança é assinada com sangue. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, deseja fazer uma aliança com o Mestre, ou se em algum momento você sente que na caminhada você está desajustado e precisa reajustar, faça um sinal com sua mão onde você está. Nós vamos orar por você, apenas um sinal com sua mão, faça um sinal com sua mão. Se você precisa fazer uma aliança com Jesus nessa manhã, faça um sinal com sua mão e nós vamos orar por você. Se há alguém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém nesse lugar? Levante sua mão, faça um sinal com sua mão, louvado seja o nome do Senhor. Outra pessoa ali, glória a Deus. O Senhor Deus está aqui, aleluia. Eu gostaria que alguém, algum irmão da nossa igreja conduzisse essas pessoas aqui à frente, rapidamente. Algum irmão que está ao lado conduzisse essas pessoas aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir a Deus pelas vidas que estão se entregando nessa manhã. Glória a Deus. Mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Declare isso com todo o seu coração. Dá-me um coração igual ao teu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a gente, a Bíblia fala que a festa nos céus quando alguém faz uma aliança com Jesus, amém? Se o céu está em festa, a terra também está. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui com Solange, nós vamos orar por ela nesse momento. Estende suas mãos. Solange, nós te recebemos como família aqui na Lírio Barra, como família no corpo de Cristo, e queremos orar por você. Pai, aqui está tua filha, fazendo uma aliança com o sangue de Cristo. Como foi ministrado hoje, Pai, nós confiamos na Tua capacidade, Jesus, de consertar todas as coisas. Nós confiamos na Tua capacidade de restaurar aquilo que foi quebrado, aquilo que foi destruído. Meu Deus, nós não conhecemos a intimidade de Solange, não conhecemos a vida dela, mas sabemos que ela é amada por Ti. Nós sabemos que por essa atitude de fé que ela teve, de entregar a sua vida a Ti, Pai, há uma guerra sendo vencida na vida dela. E o reino dos céus comemora essa guerra, comemora essa vitória. Em nome de Jesus nós declaramos a Tua bênção sobre ela. Nós repreendemos toda a palavra de maldição sobre a vida de Solange. Em nome de Jesus nós decretamos a queda de toda a palavra de culpa, de toda palavra de julgamento. Nós lançamos agora sobre os ombros de Cristo Jesus toda a corrente de alma no Espírito, e nós declaramos a Tua liberdade sobre a vida de Solange, a Tua vida e a Tua salvação sobre a vida de Solange. Declaramos a nossa alegria em recebê-la como irmã nessa manhã,
em nome de Jesus e para a glória de Jesus. A igreja diz, você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão, glória a Deus.